Roda, roda e avisa. E aí? Oi, pessoal. Bem-vindo ao primeiro Nesp Conecta Oficina, porque o seu primeiro foi mercado, que foi com o Carlos Carreño. E hoje, como convidada, temos a Cris Martins, da MVB Brasil Metabooks, para falar um pouco com a gente sobre metadados, né, e descoberta digital de livros em geral. Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Não sei se está frio onde vocês Ah, estão, aqui tá. aqui tá. Enfim, eu pôr uma jaqueta, tem que estar Eu gelado. tô com manga, nunca tô com manga. É, você então? A Marjorie falou quase 0 graus. Jura? Que delícia, amo. Enfim, peguem seus cafés, seus chás, Isso para a aí, gente e falar de dados. comecemos. Isso aí. Aqui estão os 13 agora. Bom, eu vou me A apresentar arena já é já, sua, mas fale como você vamos preferir lá. e do jeito que você preferir, e vamos embora. E podem me interromper quando quiserem. Ou deixar para o final, a gente deixa uns minutinhos para trocar ideia, mas não me preocupo em nenhum momento. Se quiserem levantar a mãozinha, se vai me avisar, tá bom? Vou compartilhar Show, aqui tá ótimo. um, uma apresentaçãozinha que eu montei para vocês, só um minutinho. Falando ainda sobre o tempo, Lúcia Sider, que já foi minha aluna também, avisando que é inverno no Ceará, 25 a 30 graus. Mas aqui é inverno no Rio. Meu filho disse que estava frio pra caramba e passou a manhã inteira com uma cobertinha nas pernas, assim, estava 20 graus. Um lençol. Ah, vamos lá. Então, enquanto a Cris começa a compartilhar a tela dela, gente, só para fazer aqui, explicar o que é o Nesp Connect. A ideia é, uma vez por semana, ter alguém para falar sobre alguma coisa ou um espaço aberto para discutir algum tema. Então, a gente vai separando. A semana passada teve Nesp Mercado, com o Carrenho, para discutir coisas sobre o mercado editorial. Hoje a Nesp Oficina, com a Cris, pessoal da Metabooks MVB, falando sobre metadados, mas de uma pegada mais, tipo, prática, né? Diferente do mercado, que a gente estava só discutindo, né, o futuro e o passado e o que está acontecendo e tal. E a gente também vai ter o Book Lovers, que é para deixar todo mundo bater papo e falar sobre o que pensa sobre um assunto específico, e o Networking, que é baseado nas rodadas de negócios que o Nesp normalmente faz para o Sebrae, no mercado editorial, só que entre as pessoas que estiverem interessadas em fazer negócios. Então, por exemplo, tenho uma editora e eu quero trabalhar, eu quero encontrar tradutores ou revisores, ou eu sou revisor, quero discutir a galera como é que está usando IA na revisão. E aí a gente vai separando esses grupos em salas para bater papo durante essa hora do network. Então, para quem quiser, vai lá no Nesp, então no menu está lá Nesp Conecta, dá uma olhada e vê a programação, a gente já tem coisas até final de junho já agendadas lá para vocês. Ok? Cris, é com você. Só coisa boa. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho de dados, metadados, essa palavrinha aí, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar em algum momento. Eu vou primeiro me apresentar, já compartilhar. Tá tudo bem com a apresentação? Tá compartilhada? Só me dá um okzinho aí se está tudo bem. Vocês estão enxergando Tá bem? tudo Está tudo show, certo? tá tudo ótimo. Bora, então. Me apresentando a todos. Aqui eu estou me apresentando com os meus próprios metadados e a gente vai falar de alguns deles, de quase todos esses, durante o papo aqui, tá? De uma forma bem dinâmica e bem prática, mas falando de mim, desculpe minha voz, estou um pouco gripada, então vou ficar um pouquinho fanha aqui em alguns momentos, mas falando um pouquinho de mim, eu trabalho no mercado do livro, no mundo do livro,
há muitos anos, né, mais de 18 agora. Sou bibliotecária de formação, então já atuei aí em arquivos, bibliotecas escolares, públicas, universitárias, em livrarias, em distribuidoras, e desde 2017 na MVB, né? Mais voltado aí para os metadados, com um viés mais técnico e de mais padrões também, né? Vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Então, gosto muito do que eu faço, né, tanto tempo assim, tem que gostar bastante, gosto bastante, tem sempre algo novo a se aprender, tem sempre algo para a gente buscar, coletar, dividir, é muito gostoso, né, esse nosso mercado. E aqui eu me apresento para vocês com os meus próprios metadados, com o meu perfil de uma classificação de assuntos em metadados, com as minhas palavras-chave. E a gente percebe que, né, olhando assim, falando da gente e compartilhando as nossas características para uma pessoa né, que nem muitos de vocês que podem já ter me conhecido ou estamos nos conhecendo aí pela primeira vez, quanto é difícil, né, a gente falar de nós mesmos, do nosso perfil, das nossas características, dos nossos gostos, desgostos. E eu queria começar o nosso papo trazendo também essa reflexão para vocês, né, para a gente fazer juntos aqui. Então, pensem como se vocês fossem um livro, como que vocês se identificariam? Né? Então, vocês vão ser lançados agora, está tudo pronto, diagramado, lindo, maravilhoso, e vai ser lançado. Como você contaria a sua própria história para o mundo? Como você se identificaria dentro de um assunto? Você é mais biografia? Você é mais ficção? Você é mais romance? Qual o título? Como você se descreve criativamente ou descritivamente? Qual título você daria para si mesmo? Quais são os seus mentores? Quem são as pessoas que te influenciaram, que ainda te influenciam na sua trajetória pessoal e profissional, né? Quem são seus autores? E onde você queria ser publicado, se você fosse publicado? Qual seria a sua editora perfeita? A sua mesma? Uma já existente? Um lugar que você ia se sentir realmente em casa? Tentem pensar nessa estrutura de como a gente vai se vender, né? Como que a gente quer que as pessoas nos encontrem da maneira mais fácil, da maneira mais rápida possível. E né, se vocês quiserem compartilhar aí algumas coisas no chat, claro, não é nenhum exercício ou prova nada disso, mas quiserem compartilhar alguns pensamentos aí no chat, fiquem sempre à vontade. Mas não é tão fácil assim, mas é possível. E uma vez que a gente começa a puxar e a reconhecer o nosso perfil, nosso jeito, nossas características, vai ficando mais simples, vai fazendo parte da gente. E é um pouco disso que a gente vai conversar hoje por aqui. Então, falei de mim, peço essa avaliação, né, essa coisa do conceito de vocês também, para a gente ficar com isso guardadinho aí durante o nosso papo. Queria falar também um pouquinho da empresa que eu trabalho, né? A MVB, hoje eu sou gerente de produto da MVB América Latina, né? A gente passou aí de Brasil, América Latina, porque a gente está expandindo para outros países. Mas a MVB como um todo, ela é alemã e ela surgiu há muitos anos atrás e oferece vários produtos e serviços para o mercado editorial mundial. Lá desde os anos 70, a gente tem um sistema de gestão de metadados, que é a infraestrutura oficial de dados de livro do mercado alemão. E aqui no Brasil, a gente começou em 2017 com esse sistema que se chama MetaBooks. E no México, a gente iniciou em 2019.
e agora seguimos aí tentando expandir para mais países da América Latina. Esse ecossistema de gestão de dados, ele hoje conta com quase 200 mil títulos ativos no Brasil e 80 mil no México, e a gente já tem mais de 2 mil editoras conectadas com a gente. Vamos falar um pouquinho durante o papo, né? Vou dar alguns exemplos da MetaBooks para ficar mais claro, mas é uma plataforma de metadados editoriais que faz a gestão e distribuição, e a gente também tem na empresa o nosso segundo e mais novo produto, que é a PubNet, que da mesma forma que a gente trabalha os dados, agora a gente trabalha a automatização de pedidos entre editoras, livrarias, distribuidoras. Então, esse é um pouquinho da empresa. Eu estou aqui desde o início da operação, em 2017, e hoje como gerente de produto, e temos um time aí especialista em metadados, com bibliotecários, um time bem à frente e bem conhecedor, né, de todas as nossas necessidades, de tudo que envolve aí dados e curadoria e gestão também. Então, para a gente começar aí uma provocação talvez, mas necessária, né, porque hoje a gente consegue publicar, né, independente do formato, falo aqui, tá, eu vou falar de livros no geral, impresso, digital, áudio, tudo mais. O nosso problema hoje, falando do mercado brasileiro, ele não está em como publicar, né? Hoje a gente tem muitas oportunidades, claro, não estou dizendo que é super simples, mas é alcançável, né? A gente tem aí plataformas que nos permitem avançar, plataformas que nos permitem ter, de repente, uma autopublicação, uma impressão sob demanda, chegar numa editora, enviar seus originais. É simples publicar, mas o grande, não problema, mas a grande necessidade é como ser encontrado no meio de tantas publicações. E os metadados, eles ajudam e muito nesse processo, que a gente chama de encontrabilidade. Trazendo um pouco, mais um pouco aí do que nosso mercado tem, né? A quantidade de livros a cada ano só expande, só cresce, né? E claro, queremos que cresça cada vez mais. Também os canais de venda e de conexão, sejam eles os e-commerces, sejam os marketplaces, bibliotecas, catálogos, e por aí vai, também vem crescendo muito, e seus grandes e diferentes formatos de conexão também. Com isso, mais plataformas, o que quer dizer isso? Formatos e estrutura de como tratar as informações dos nossos livros, né? Como que tal dado vai ser lido por tal sistema, como os nossos amigos algoritmos, robozinhos e tudo mais vão entender aquelas informações, e ainda mais agora não, já há um bom tempo, né, com inteligência artificial, cada vez mais possibilidades, cada vez mais formatos e plataformas. E, obviamente, mais concorrência. O livro concorre com vários outros tipos de mídias, de entretenimento, de produtos. Então, como se destacar? Como trazer a atenção do leitor, como fazer o leitor encontrar o nosso livro em meio a tanta concorrência. Isso é possível, e cada vez mais trabalhando e muito bem os metadados dos seus livros. Então, o nosso papel é fazer com que os livros sejam não somente vendidos, mas encontrados, e encontrados, muitas vezes, nem sempre por quem está procurando naquele momento. A gente quer ser encontrado para surpreender, né? Então, de repente, a pessoa está comprando um outro produto ou está buscando um presente e buscou as palavras certas, que conectou com o que a gente trouxe para dentro dos dados dos nossos livros, e aquilo trouxe à tona, né? Então,
Esse é o desafio, e ele é possível cuidando bem das informações dos nossos livros. E levando para o conceito agora um pouquinho, né? As pessoas sempre me falam, Cris, mas o que é metadado, né? Essa palavra me parece muito técnica. Eu não sou de TI, eu não vou saber lidar com essas informações. Na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Como eu falei lá naquele slide de reconhecimento. Como que a gente se descreve, né? Então, metadado é informação, é característica. Então, tudo que a gente conseguir relatar e descobrir a respeito de um livro é metadado. Ele é o título do livro, ele é o nome do autor, o nome do tradutor, do ilustrador, ele é a imagem da capa, ele é a voz, o tipo de voz narrada, se é uma voz sintética, se é uma voz natural. Se ele é o preço, ele é o texto da sinopse, ele é o book trailer, entende? Então, tudo o que existe de dados a respeito daquele livro é metadado. E ele tem que ser trabalhado e entendido de forma estratégica. Porque no final, obviamente, a gente quer vender, quer chegar nas plataformas e quer se destacar. Então, trabalhar os metadados estrategicamente vai fazer toda a diferença no final, tá? Tem até uma pesquisa que a gente lançou, que eu vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês em breve, que comprova isso, né? A gente tem hoje uma visão do mercado brasileiro de que isso realmente faz essa gestão, né? Esse bom trabalho estratégico com dados faz toda a diferença. E voltando um pouquinho na história, né? Rapidamente aqui. Antes mesmo da tal palavra metadado existir, a informação já era trabalhada, já havia a necessidade de se organizar a informação. Né? Por quê? Porque o conhecimento, obviamente, foi crescendo, os formatos de registros foram aumentando, e tudo aquilo, bem lá atrás, já eram e já se foram usados formatos de organização daquelas informações. Então, os metadados já existiam lá atrás, em vários tipos, né? Pode ser lá nos tais dos papiros, nas tabuinhas de argila, com organizações específicas por assunto, né? Que é a categoria do livro, pelos autores. Então, já existiam elementos necessários para que essa organização acontecesse. Começou muito cedo, muito lá atrás, e a gente tem esse conceito até hoje, o conceito é o mesmo. É a organização para recuperar muito bem. Envolve o quê? Padronização, que essa é uma palavra-chave e muito importante, porque sem padronização das informações, tudo isso vai se perder. Então, a gente entendendo quais são as informações, e entendendo como se padronizar, a gente chega num ponto estratégico muito eficiente para o nosso catálogo. Então, desde lá atrás, né, vem essa necessidade, a gente vai avançando. Não sei se algumas pessoas aí também são do tempo das fichinhas de bibliotecas, como eu sou, né? A gente entrava na biblioteca e tinha aqueles arquivões com as fichinhas, aí você puxava e tinha lá uma área de arquivos era por título, a outra era por assunto, e lá na o primeiro textinho, né, a primeira etiqueta da ficha, nos dizia qual era o formato de organização, se era por assunto, se era por autor, se era por título. E aí a gente ia lá nas fichinhas, puxava a fichinha que a gente queria, entregava lá para o bibliotecário pegar o livro para a gente. Um formato muito eficiente de organização da informação numa operação de bibliotecas e arquivos. E isso existe hoje no formato digital. E aí a gente vai avançando, né?
Eu não coloquei a data aqui, mas mais ou menos nos anos 60, lançou um tipo de padronização digital, principalmente usado, e até hoje usado por bibliotecas e arquivos, que é um formato de padrão chamado MARC, M-A-R-C, que ele tem essa fotinho que tem aqui à direita de vocês. Veja, aqui tem, é só para ilustrar, tá? Não se preocupem com esses códigos, mas cada código desse representa um campo, representa um metadado, né? Por que são usados códigos? Porque os sistemas, as máquinas, como eles falavam antigamente, eles precisam ter uma leitura mais consistente. Nada melhor do que códigos para fazer leituras, independente do seu idioma, independente da sua região, independente do seu país. E isso foi uma construção lá nos anos 60 que perdura até hoje, e foi, obviamente, avançada, né? Outros tipos de padrões incorporados. Esse é só um exemplo, mas existem vários outros que compõem tipos de padronização hoje para o mercado do livro, para o mundo do livro. Tudo isso para facilitar, né? Para facilitar registros, para facilitar a distribuição dos dados, o intercâmbio entre sistemas, a leitura de uma biblioteca para outra, se é uma rede, por exemplo, de uma livraria para outra. Então, tudo isso é necessário para fazer com que o metadado seja distribuído da melhor forma. E surgiu depois também um grande padrão que engloba vários outros padrões. Eu falo que ele é o pai de todos, que é o Onyx. Inclusive, eu convido vocês a conhecer um pouco mais do padrão Onyx. Eu esqueci de colocar o QR Code aqui, mas depois eu posso mandar para vocês. A instituição que criou esse padrão, vou falar um pouquinho mais depois também, ela se chama EDIT, ela é europeia, e nela vocês vão encontrar no site, na página do YouTube, muito conteúdo interessante. Eu super recomendo vocês conhecerem, acessarem, darem uma olhada nas documentações. E esse padrão aqui foi criado por essa instituição do mercado, que olha para todo mundo, para necessidades assim de todas as regiões, e quer trazer todas as necessidades para dentro desse padrão. Ele se chama Onyx for Books e é o padrão mais relevante atualmente. Por quê? Porque ele foca na padronização e numa troca muito estratégica e eficiente dos dados, né? As informações dos livros, né, e um sistema que trabalha com esse padrão embutido, como é o caso da MetaBooks e muitos outros, tem uma abordagem muito completa para se trabalhar com dados, metadados de livros, porque o Onyx, ele permite que a gente conheça as necessidades de cada dado, e como que eu vou tratar aquele dado para que ele se conecte aí pelo mundo do livro, né? Depois eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês do Onyx também. Então, ele foi criado, incorporado aí no nosso mundo, para facilitar a padronização dos dados, consequentemente, a sua distribuição, né? Fazendo com que sistemas pequenos, grandes, enfim, possam incorporar esse padrão e trabalhar com a distribuição e comunicação dos seus dados de uma forma muito prática e, o que é o mais importante de tudo, muito segura, né? Então é bem legal se vocês puderem depois estudarem mais um pouquinho sobre ele, sobre a própria EDT, vale bastante a pena. E os nossos metadados, o que eles são? O que eles nos dizem, né? Eles são distribuídos, divididos, podemos dizer assim, em 4 grandes grupos.
muitos metadados vão identificar, de uma maneira muito prática, dizer o que é aquele produto. Através do quê? De um formato, por exemplo. Então, eu posso dizer que ele é um livro brochura, ou eu posso dizer que ele é um e-book em formato EPUB 3.0, 3.2. Eu posso dizer que ele é um audiolivro. Eu vou dizer qual que é o ISBN dele. O ISBN é um dos códigos, é o código mais importante para a cadeia do livro, para a indústria do livro, porque ele identifica aquela edição especificamente, tá? Para quem não sabe o que é, o ISBN são aqueles números que a gente vê na ficha catalográfica ou na quarta capa do livro, e ele serve para identificar, para comercializar, facilitar a comercialização, né? Por quê? Porque ele é único. Então, aquela sua edição, ela tem aquele código, e esse código ele é muito simples de ser adquirido. Hoje a gente tem a CBL, que é a Agência Nacional do ISBN, né, aqui no Brasil, e lá você compra, mesmo você sendo um autor independente, o que facilitou muito esse trâmite, o seu próprio ISBN. Então é um código extremamente relevante, tá? E ele faz o quê? Ele identifica aquele livro. Então, aquela edição, aquele formato único é aquele livro específico que vai ser vendido. O que os metadados também fazem? Tem um grupo que descreve de muitas maneiras. Vai dizer do que trata. Com o quê? Com textos, muitas vezes com amostras, com imagens, né? E aí a gente vai para sinopses, para as apresentações, biografias das pessoas envolvidas, dos autores, tradutores, todos os contribuidores, todas as pessoas que tiveram, de alguma forma, parte na criação daquele livro, né? Então, muito importante a gente divulgar isso, porque hoje em dia a gente tem vários ciclos, assim, né? Várias conexões com autores, com coleções, não é verdade? Então, quando a gente curte algum autor, deseja conhecer mais sobre, tanto sobre a pessoa, quanto sobre suas obras. Então, nada melhor do que a gente já deixar isso claro nas informações dos nossos livros, né? Amostras, o que seriam amostras? Parte do livro num documento PDF, uma amostrinha para a pessoa ler um pouquinho, uma amostra em áudio, que seja uma leitura do próprio autor. Então, isso são metadados descritivos. Os metadados, eles também classificam. O que é classificar? É dizer onde aquele livro tem que morar, qual é a prateleira dele. Eu vou buscar ele lá em literatura brasileira, romance, ou eu vou buscar ele em autoajuda, ou em ficção fantasiosa. É a gente dizer onde é o lugar dele. E a gente diz isso através de classificações de assunto. E existem também padrões para isso. Assim como palavras-chave, que também é um dado assim, extremamente relevante para a recuperação de dados, hoje em dia. E os metadados também conectam, né? O que a gente está falando aí? Da logística, dos preços. Então, eu estou dizendo que aquele livro ele tem tal altura, largura, a lombada tem tantos centímetros. Eu estou dizendo em qual país ele pode ser vendido ou não. Eu posso dizer se ele é uma pré-venda que ainda vou lançar, né? Então, é o livro que eu estou produzindo, que eu vou lançar em dezembro, por exemplo, mas eu já tenho os metadados aqui. Então, os metadados, você vê que ele conecta vários grupos estratégicos, e dentro, né, aqui eu estou trazendo alguns desses dados, mas dentro de cada grupo desse a gente tem muitos outros aí que a gente poderia conversar sobre, tá? Mas só alguns exemplos aqui para vocês, e a partir disso a gente pode ir muito, muito além.
E, com isso, a gente deixa o nosso livro mais reconhecido, que ele seja melhor encontrado, e não que ele fique somente cadastrado e se torne invisível no mercado. Então, o publicar, ele, obviamente, ele faz parte, né, de todo o processo da criação, mas só a publicação não é suficiente, a gente precisa dizer que aquele livro precisa ser encontrado, e é a gente que vai dizer isso. Nós, donos dos dados dos nossos livros. A gente chama esse processo de encontrabilidade, que vem do inglês discoverability. Essa é uma palavra muito usada hoje em dia, que é a gente se posicionar, é a gente ser encontrado hoje da melhor forma possível. E isso com metadados estratégicos e completos. Aquela pesquisinha que eu falei para vocês é essa daqui, ó. Se vocês quiserem ler na íntegra, no site da Metabooks, metabooks.com, vocês podem baixá-la, tá? Fiquem à vontade. E essa pesquisa, desculpem, a gente lançou em parceria com a Nielsen Book Data, em 2023, olhando dados de 2022. Então, o que a gente olhou aqui? A Nielsen trouxe os 100 mil livros mais vendidos do ano de 2022 e fizemos recortes em cima deles. Olhamos para os títulos que estão na Metabooks e que têm metadados bem trabalhados e estratégicos e que tiveram pelo menos venda de um exemplar no ano de 2022. E o que a gente comprovou? Que os livros que estão nesse patamar de trabalhar metadados tiveram a possibilidade de venda de até 2 vezes mais, né? Então, a gente teve a comprovação, né, desde lá de 2017, construindo isso no mercado, de que dados bem trabalhados e padronizados fazem sim o livro vender mais, fazem sim o livro ser melhor encontrado. Na pesquisa, ela é bem extensa, tá? Então, tirem um tempinho para isso, mas ela vai contar tudo para vocês, de quais dados a gente está falando, do que foi olhado, tanto no Brasil quanto no México. E o que é o mais legal de tudo isso? É a gente ver o quanto também o nosso país está avançando em maturidade de conhecer o que são dados, o que são os metadados e o impacto que eles têm, né? Então, a gente sai daquele formato burocrático de cadastro e a gente passa para um formato estratégico de gestão, que dá esse resultado. E aqui a gente está contando até a gente retirou os 5 mil mais vendidos, que eu ia falar, poxa, é o top 5 mil, assim, é fácil, né? Mas mesmo tirando os top 5 mil, vendem e podem ser encontrados até 1,3 vezes mais, né? Isso, assim, foi um dado muito interessante, porque muitas dessas pesquisas já foram feitas anteriormente nos mercados de Canadá, Estados Unidos, e no Brasil foi a primeira vez, e no México, né, Brasil e México, a primeira vez que foi feito. Então, é muito acolhedor, né, e eu também fico muito orgulhosa disso, da gente entender que a gente vem avançando, de entender que que o mercado tem buscado conhecer, né, e buscado trabalhar bem as informações. E aqui a gente mostrou que esse impacto é real. E eu mostro, nesse exemplo aqui, tem um case que eu trouxe para compartilhar, que é de um livro que a gente trabalhou em 2019, da editora HarperCollins, que é esse Nunca Mais Fique Sem Dinheiro. O que aconteceu com esse livro? Ele estava registrado com poucos dados, com dados muito básicos, muito genéricos, tá? E ele estava numa posição
bem ruim no mercado, assim, não estava mais recebendo pedidos e a editora, né, ainda tinha estoque e tudo mais. E o que, que a gente fez? Com a autorização da editora, nós trabalhamos em alguns dados e mexemos em algumas informações. Né? O que, que a gente fez? A gente trabalhou subtítulo, colocamos as tags HTML nas sinopses, que são essas partes em negrito, espaçamento, parágrafo e tudo mais. Adicionamos biografia de autor, melhoramos a categoria, o assunto que estava genérico, como administração, e a gente levou para uma área de administração financeira mais específica. Adicionamos palavras-chave relevantes e imagens. Em menos de 48 horas, passou da posição 859 para 51 no ranking da Amazon. Eu falo do ranking da Amazon aqui porque ele é mais claro, mais simples para a gente olhar, né? Para a gente observar. Então, isso quer dizer o quê? No momento que o leitor está procurando o livro, né? Quando a gente entra lá em livros, numa loja, e a gente vai olhando todas aquelas categorias, e ele clica lá em administração, por exemplo, ele demoraria umas 30, 40, 50 páginas do site para chegar nesse livro aqui. Com essas modificações, ele passa para a primeira, no máximo a segunda página. Então, é um ganho de eficiência muito grande, muito rápido, né? E o mercado vem se adaptando a isso. Então, pequenas mudanças, como foram feitas aqui, em pouco tempo, fez esse livro ganhar um posicionamento muito mais interessante e estratégico. Bom, então, é isso que a gente traz aqui na MetaBooks, né? Claro que você pode trabalhar seus metadados independente de MetaBooks, mas só para compartilhar também, né, o que eu vejo aqui com os clientes e tudo mais. Mas, e essa é só a carinha da nossa plataforma brasileira e mexicana, e o que a gente faz é isso, a gente ensina o mercado a trabalhar sua base de dados para distribuição, como aplicar as melhores dicas, estratégias de gestão de dados, algumas que a gente está conversando aqui, e fazer essa conexão da melhor forma. Então, editoras e autores independentes trabalhando bem as suas informações para que isso fique e seja distribuído para todo o mercado da forma mais dinâmica, prática e segura possível, né? Então, é isso que a gente faz aqui já há alguns anos. Mas uma pergunta que vou tentar também já respondê-la, mas como que a gente faz para vender, para não se perder nesse caminho? Né? Então, o que grandes, pequenos, médios catálogos precisam fazer? Quais requisitos, quais tópicos, quais campos? O que eles têm que abordar para serem reconhecidos e identificados e vendidos? Eu vou trazer 5, na verdade, um pouco mais, mas esses 5 primeiros como prioritários, né? O primeiro deles, a gente está dentro de um padrão, como eu já falei. Isso é muito importante, porque, como eu disse, vocês estão seguros e embasados em instruções e conexões que já estão sendo e já foram estudadas e continuam sendo estudadas por instituições do mercado muito renomadas. Então, estar dentro de estudar um padrão como esse, entender e aplicar para o seu catálogo, ele faz toda a diferença durante a vida do seu livro. Um outro ponto como voltando aqui falando da nossa pesquisa, é a adição cada vez mais de mais dados, né? Então, vamos sair do cadastro para o estratégico, para a gestão de metadados.
é a gente chegar em completude. Então, poxa, mas desculpa, gente. A livraria tal, ela só precisa de 5 metadados para vender meu livro. Tá bem, mas aqueles outros 10, 15, 20, 30, eles vão fazer parte de toda uma rede de conexão, de algoritmo, vai ser muito lido pelas estruturas de sistemas. Então, tudo que for possível adicionar e complementar, melhor. Tentem sempre trazer informações e buscar informações dos seus livros que não sejam somente as básicas, né? E o que isso envolve? Para vocês terem uma ideia, aqui na MetaBooks a gente trabalha com 18 campos que são obrigatórios. Sem eles, o livro nem é gravado no nosso sistema e, consequentemente, esses metadados nem serão distribuídos. E mesmo assim, muitas editoras e autores independentes vão muito além desses 18. É isso que eu falo de novo, né, sobre maturidade do nosso mercado e tudo mais. E essa é a diferença de ter o metadado completo e incompleto. Não quer dizer que eu subi e registrei aí os 18 campos, os 18 dados dos meus livros, e parei por aí, já está registrado, fiz o meu trabalho. Não quer dizer que isso está errado, mas pode ser que em um curto período de tempo, o seu catálogo fique adormecido. Se você não traz mais informação, se você não complementa, né? O que seria isso? O meu livro ele ganhou o prêmio Jabuti. Isso é um metadado. Traz isso para dentro do registro dele. Compartilhe essa informação. Então, é a gente tentar deixar ele o mais ativo possível, mais dinâmico possível, e cada vez mais revisitá-lo e trazer mais informações a ele, porque tudo muda o tempo todo. Então, a gente tem que estar acompanhando a evolução por aí e estando a par de tudo que está acontecendo, não só no nosso mercado, mas tudo que envolve e tem alguma conexão com o nosso livro, né? Isso que faz muita diferença também. O terceiro requisito é a prateleira lá que a gente falou. É o endereço do nosso livro. Onde que eu vou posicionar? O meu livro ele é uma biografia histórica. Eu quero que ele seja vendido nessa prateleira. Quando eu falo prateleira, é a física e a virtual também, tá, gente? Então, a gente ser encontrado, e esse aqui é um dos dados mais importantes, que é a gente dizer, eu chamo de GPS do seu catálogo, que é você dizer a localização dele, literalmente. Onde que você quer que ele seja encontrado? E existem sistemas de classificação no mercado que ajudam em muito a gente fazer isso com o nosso catálogo. Aqui eu trago 2 deles, mas existem muitos outros, tá? É que esses aqui, eles são os principais, eles são os mais consistentes e os mais usados atualmente. O BISAC, talvez vocês já tenham ouvido falar em algum momento, ele é mais antigo, mais comum, mais adotado ainda. E o outro, que é o TIMA, ele é mais recente, ele nasceu em 2013, mas ele veio com um conceito mais flexível, mais regional, e ele atende muito às necessidades, e a gente chega num nível de refinamento de classificação muito rico. É muito interessante. Aqui, por exemplo, eu consigo dizer que o livro é uma ficção histórica que se passa no século XIX, que tem a ver conexão com o currículo nacional brasileiro, e eu posso dizer que ele é voltado para um público infantil, juvenil, independente da idade, tá? Tudo isso dentro de uma classificação.
tá? Então, você imagina lá a pessoa procurando o livro e se depara com todos esses filtros. Ah, eu estou procurando um livro de ficção, poxa, quero ficção histórica, e quero livros do século XIX, quero livros da, sei lá, da Guerra X. Então, você chega num nível de filtro, de padronização e filtros extremamente relevante, né? Então, isso encanta demais e isso facilita demais. E essas classificações, elas são, assim, peças muito chave para a gente trabalhar bem o nosso catálogo. Bom, seguindo essa questão de prateleiras e identificação de assunto, né, de categoria, de espaço, a gente vem com as palavras-chave, que são um complemento disso. Aí a gente tentar olhar como o leitor buscaria aquele meu livro. Quais termos ele usaria? Ah, eu tenho alguns termos que são específicos desse público. Ele vai buscar com aquela informação. Coloque isso como palavra-chave. Coloque ferramenta não, desculpa, datas sazonais de ações, por exemplo, a gente teve agora Dia das Mães e teve parte dos seus livros que fizeram parte de uma ação de marketing para o Dia das Mães. Use isso como palavra-chave, Dia das Mães, por exemplo. Tem muito o que se trabalhar em palavras-chave. E aqui também, mais um campo estratégico, tá? Porque a gente tem que chegar pensar como o nosso leitor. Como que ele procuraria, mesmo que ele não conhecesse, nunca tivesse ouvido falar daquele autor, daquela editora, daquele assunto. Então, essa é uma peça muito fundamental também, tá? E a gente trabalha bastante, mantém atualizado, porque os metadados, eles ficam velhos, gente. A gente não pode deixar... Ele tem que estar sempre dinâmico, sendo trabalhado, trazer uma novidade, uma nova palavra-chave. Ah, eu tirei uma foto da autora dando autógrafo. Sobe isso como metadado. Tem um vídeo da editora lendo algumas páginas. Isso é um metadado, né? Então, mantém aquilo sempre vivo. E palavras-chave, mais do que qualquer outro campo, tá? Ela conecta. Então, ela é o que a gente chama de encontrabilidade bem na prática mesmo. A gente pensar fora da caixinha mesmo, trazer dados, trazer frases em vários idiomas, em várias grafias diferentes, para fazer esse tipo de conexão da melhor forma. E um requisito importante também é a gente sempre medir a qualidade do nosso catálogo. A gente tem um sisteminha na MetaBooks que mede isso, mas você pode medir de muitas outras formas. Então, é legal sempre olhar. Poxa, aqui eu subi tantas informações, mas eu consigo ir além. Né? O que eu consigo adicionar aqui? Eu consigo trazer mais uma imagem? Deixa eu perguntar lá para o meu marketing se eu consigo mais algumas imagens, alguns vídeos do meu livro. Então, é importante acompanhar, fazer essa métrica de qualidade conforme vocês conseguirem. E isso ajuda muito no dia a dia para a gente saber quais estão mais completos, mais incompletos. De repente, você tem um catálogo muito extenso e vai dividindo, né? Inicia ali trabalhando os seus lançamentos, depois vai para fundo de catálogo, e vai assim trazendo essa completude, medindo essa qualidade do seu catálogo. Isso é muito importante, tá? Para manter sempre esse acompanhamento, o que conecta a gente com o último requisito do 5, que é sempre manter aquilo vivo. Mudar o preço, né? Preço, eu estou dizendo que o livro hoje está R$ 59,90, mas eu vou mudar o preço dele em julho, já deixa isso registrado, né? Então, chegam novidades de informações, traz isso para dentro do seu registro.
saiu uma nova edição, saiu um outro formato do livro, isso é muito importante de se conectar, né? Então, qualquer mudança que seja coerente com aquele seu livro, deve ser trazida aí para dentro dos metadados. E não parei nos 5, né? Fui um pouquinho além, para compartilhar mais alguns campos e requisitos com vocês. Claro, não vou falar de todos, senão a gente ficaria um bom tempo aqui, mas tem vários que são muito interessantes, né? Aqui tem um mundo a se explorar, que é a área de audiência, de público, que a gente, primeiro, reconhecer o nosso público-alvo, né? É para crianças em idade escolar, ele é para técnico de enfermagem, engenheiro civil. Detectar qual é o seu público também é detectar quais tipos de metadados vocês vão trabalhar mais para aquele livro, porque isso vai variar, né? Então, dependendo de qual é a audiência, vai variando. Você vai para um livro infantil, por exemplo, você vai querer dizer qual que é a idade indicativa, você vai querer dizer quem é o ilustrador, você vai querer dizer se ele é um livro pop-up, se ele é um livro de banho, se ele é um livro de colorir, né? Então, os metadados, eles não vão ser os mesmos exatamente para todos os tipos de público. A gente vai moldando isso, né? Então, tem livro que a gente vai precisar indicar o nível educacional, porque ele é um livro didático, paradidático. Para um outro livro, vai ser muito mais interessante a gente carregar uma amostra do apêndice, da introdução, né? Foi alguém famoso que escreveu a introdução ou a apresentação, então vai variando bastante. E esse grupo de dados aqui, que é público-alvo, faixa etária, ele traz muito isso para a gente dizer para quem que a gente quer vender, qual o tipo de público que a gente quer conectar no nosso metadado. E outra conexão muito interessante e necessária é a conexão entre produtos semelhantes ao seu livro, né? Então, vamos supor que você lançou o seu livro, ele já está por aí no mercado, e no mercado, em outras editoras, existem livros de temática semelhante. Então, você deve conectar isso aos metadados do seu livro, porque tem alguma relação com o seu, e isso é estratégia pura também. Outros tipos de relação que a gente pode fazer. Você lançou o livro em brochura e também já lançou o e-book, já lançou o audiolivro, e isso também é uma forma de relação, né? Você está dizendo também que esse livro, ele faz parte de uma tal coleção, ou que ele é a nova edição que está substituindo, né? Vamos supor que a gente está lançando a 5ª edição do livro. Então, ele está substituindo a 4ª edição, que já esgotou. Então, isso é muito importante para o mercado, né? Você imagina um livreiro vendo isso nos metadados, e de repente ele estava interessado naquela edição que acabou de esgotar, mas você já está dizendo no metadado que aquele livro tem uma nova edição que está em pré-venda, vai lançar em breve, e que o livreiro já pode pedir, né? Que o distribuidor já pode pedir, a biblioteca já pode pedir. Então, esse tipo de estratégia é muito importante para a gente trabalhar aqui. Tanto entre formatos, entre conceitos de livros do mesmo autor, livros do mesmo tópico, né, do mesmo tema, e por aí vai. Mesmo que os livros não sejam da sua própria editora, né? A ideia é essa também.
estratégia novamente, tá? E aí a gente vai para um caso, para um grupo de dados também, que é o grupo de mídias, que ele interpreta a vitrine, literalmente, do seu livro, né? Então, hoje, se a gente está na livraria física, obviamente, a gente está ali, né, pegando, olhando, mas numa loja virtual, a gente quer dar uma olhadinha, né, na capa. As capas dos livros brasileiros são belíssimas, eu acho, pelo menos. São lindas, são muito bem construídas, então a gente tem que valorizar muito isso também. Então, a gente mostrar essas artes é parte do processo de gestão de metadados. E não fica só na capa, né, na principal ali do livro. A gente vai muito além. Então, a gente pode mostrar a quarta capa se o livro for impresso, a gente pode mostrar uma fotinho do livro ali em 3D, né? Fotos dos autores, as amostras que eu já falei, book trailer, que hoje está muito nativa, né? Então, a gente tem aí um trailerzinho do livro, ou o editor apresentando o seu livro, o próprio autor apresentando o seu livro, num vídeo. É um contato muito próximo e muito provavelmente um decisor ali para o cliente que tá olhando para aqueles metadados, né? É um portal de convencimento, praticamente. Então, a gente tratar aí boas imagens, bons arquivos de mídia, PDFs, links, EPUBs e tudo mais, para a gente compor essa vitrine da melhor forma. Esse daqui eu já falei, que foi o caso do posicionamento da Amazon. E quando a gente trabalha metadados, gente, a gente consegue, assim, ir muito além no quesito da tecnologia em si, né? Então, hoje, tendo estrutura, né, estando com o sistema, conhecendo esses padrões, a gente pode ir muito além, fazendo conexões cada vez mais automatizadas para o nosso catálogo, né? Então, os dados estão ali disponíveis, a gente faz uma conexão automática com sistemas das livrarias, então todos aqueles dados vão circulando de uma forma mais automática, sem que a gente tenha muitos esforços manuais, tá? Claro que aí isso a gente vai mais para uma área mais técnica, mas só para vocês conhecerem essas possibilidades, né? Não vou falar tanto de techniquez aqui, mas claro, quem tiver dúvidas, fique à vontade em me perguntar, que vai ser um prazer responder, mas essas conexões, integrações que a gente chama, isso é muito comum hoje em dia, né? De catálogos integrando com sistemas de editoras, livrarias, distribuidoras, e por aí vai. E os metadados estando bem trabalhados, facilita muito esse caminho, tá? Então, só para a gente abordar um pouquinho essa área mais de conexão automática, tá? Bom, gente, eu já estou quase ultrapassando o tempo aqui, mas eu queria dizer que... Opa! Eu fico à disposição para vocês, quem quiser me contatar, para tirar dúvidas, tem muita coisa para se falar de metadados e quiserem conhecer mais um pouco, enfim, de repente, não entendi muito bem o que foi dito e lembrou no outro dia, podem me escrever, tá? Aqui estão os meus contatos, vai ser um prazer atendê-los. E espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse grande mundo, né, que é a gestão de metadados, e que vocês possam ter entendido um pouquinho a dinâmica de todos esses fluxos, né, que é uma combinação aí de muitos fluxos.
E é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, anseios, críticas, podem falar. Fiquem à vontade. E agradeço muito, muito, muito pelo tempo, no friozinho aí, para alguns até mais do que eu. Oi, Cris, se você quiser abrir para perguntas, pode, tá? E a gente pode ir até a hora que for, não tem problema não. Depois a gente edita e põe só essa 1 hora lá no YouTube, mas Ah, tá bom. tem problema não. A Lúcia tá com a mão levantada e tem mais alguém depois dela. A Lúcia. Posso falar? Boa noite. Boa noite. Parabéns, Cris, pelo teu conteúdo. Parabéns ao Obrigada. Nesp também. O Nesp é maravilhoso, sempre É acompanha. mesmo. Eu tenho duas questões. A primeira é a seguinte: você falou da prateleira, né? E das diversas classificações. Quando pensando em livraria física, a gente tem geralmente uma prateleira só, né? Ele não vai estar em vários lugares diferentes, né? Já no virtual, você pode colocar onde quiser. Isso é uma questão, né? Outra questão, eu fiquei pensando, eu não sei nem se é você que responde isso, mas eu sou autora, né? Eu não trabalho com a gestão de metadados, não sou de editora, não estou no mercado, né? Estou no mercado como autora. Você acha que o autor, quando ele está fazendo, antes de ter publicado o livro, quando ele está fazendo soft marketing, né, já é hora de pensar nos metadados, e isso também ajudaria você fazer o metadado e fazer também uma pesquisa de mercado baseado nesses metadados para mandar, junto com o original, para uma editora? Você acha que é interessante fazer isso? Era isso que eu tinha perguntado. Vou responder a segunda primeiro. Eu acho que é a base, tá? Eu acho que é onde justamente você deve começar, que é você entender principalmente concorrência, principalmente conexão do que pode ter de semelhança com o seu livro, entender o mercado que você está entrando e já ter a maior quantidade de metadados possível. Seja trabalhando com Metabooks, por exemplo, inclusive você como autor independente pode estar na Metabooks, tá? Sem fazer jabá aqui, mas pode. E independente disso, metadado tem que ser sempre a base de tudo. O que você conseguir coletar e distribuir, melhor, sempre, tá? Independente de como você vai distribuir isso, se você vai porta a porta e distribuir seus dados, se você vai, sei lá, lançar o seu Kindle, por exemplo, e você tem que começar sempre por aí. A outra pergunta sim, as prateleiras físicas também recebem essas informações, e isso, o que acontece? Isso fica armazenado dentro dos sistemas dessas livrarias, né? Geralmente, quando a gente fala de classificação e categorização de livros num sistema, a primeira indicação a gente chama de categoria principal. É a que vai definir do que o livro fala, qual que é o conteúdo principal dele. Ela é a mais forte, tá? Então, ela vai definir se, por exemplo, vai ficar naquela prateleira na livraria X, tá? As outras, elas são complementares, é como você mesma falou muito bem. Pode no e-commerce ficar em diferentes posicionamentos e tá tudo certo. Você vai encontrar em várias áreas. Mas numa livraria física, os metadados também vão ajudar e muito na questão da classificação e nessa ordenação. Então, muitas vezes a livraria tem a sua própria nomenclatura de categoria, né? Nunca vai ser, pode não ser exatamente igual, mas mesmo assim ela tem aquilo como base, tá? Então, ela recebeu o metadado e tem lá, poxa, isso aqui é ficção histórica. Podem ter outros depois, mas a primeira e a mais forte que está contemplada ali em primeira posição, é a que vai levar para aquela prateleira. Não sei se eu respondi.
Beleza? Qualquer coisa me escreve depois. Tem mais mãozinhas aqui. Fica muito bonitinho essas mãozinhas. Quem Camila quer falar? agora. Camila. Na ordem tá Camila Vaz Neto. Ah, Posso falar? Pode. Oi, tudo bem? Tudo Desculpa bom? aí que meu filho ativou o microfone em um determinado momento. Mas eu queria perguntar se você acha viável. Na verdade, eu estou começando a estudar agora sobre metadados. Eu estou querendo trabalhar no ramo editorial e eu trabalhei como editora-chefe numa revista, um periódico acadêmico, e eu utilizei muito o sistema da OJS, que é o Open Journal System, para a gente conseguir elevar de categoria de B4, que a gente estava em B4 para B2, e isso a gente conseguiu, foi a meta que a gente se propôs, e a gente conseguiu, graças à inclusão dos metadados, e eu acho que foi a principal coisa assim, que a gente fez, que a gente conseguiu elevar nossa categoria. E aí eu fiquei pensando e tentando estudar sobre metadados para editoriais, se é viável. Eu estou aqui na Argentina e falo com muitos editores que falam que não, pequenos editores e médios editores, que falam que não estão assim usando muitos metadados, né? Não colocam, não preenche tanto, não ligam tanto assim para isso. Se eu poderia vender como um serviço para pequenas editoras, essa inclusão dos metadados de acordo com o contexto, né, cultural, tá mais, às vezes essas pequenas editoras não têm departamento de marketing tão consolidado. Uhum. E tá vendendo para eles essa atualização do catálogo, não só com as questões técnicas, mas com toda essa bagagem, né, de marketing. Você é uma boa, assim, abrir uma empresa disso. Você pode falar assim. Sim. Desde que a editora esteja na MetaBooks, com certeza. Mas isso já é bem comum, tá, Camila? Tem muitas editoras que contratam profissionais para consultoria ou muitas vezes profissionais, esqueci a palavra, parte da equipe mesmo, para essa função. Isso é bem comum. Isso, assim, não era tão comum no Brasil, começou a ficar de uns anos para cá, e tem editoras que criaram departamentos de metadados, para você ter uma ideia. Então, assim, é um serviço, sim, que você pode, como você já tem expertise, prestar, sim, para alavancar os catálogos das editoras. E realmente a Argentina tem, sim, uma carência, que é um dos mercados que a gente vem conversando também, nessa questão de metadados, pequenas, médias, grandes, tá? Então, eu vejo por Brasil e México hoje, que é o que eu estou mais envolvida, e que é, sim, um padrão e uma oportunidade muito interessante, tá? Se quiser Porque, na mais verdade, detalhes, depois a gente pode conversar. só mais uma, porque pelo que eu vejo, não é só uma questão técnica, de ordem técnica de inserir dados. Tem que ter essa visão, esse contexto, visão do contexto global, mundial e local também, e estar sempre Com antenado aí, certeza. né, com o que está acontecendo, né? Regionalização, negócio, foco, isso tudo leva-se em conta. E tudo isso vai culminar na gestão dos dados. No final vai ser tudo, vai chegar no processo de alinhamento com tudo isso envolvido. É o ciclo mesmo. Está super correto. E posso entrar no MetaBooks para ver como funciona, como... Pode. Depois você me escreve e eu marco uma apresentação contigo. Tá, muito Tá bom? obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu não estou vendo. Tem mais mãozinha? Boa noite. Sou o Vinícius, editor independente, mas já trabalhei em algumas grandes casas editoriais do ramo jurídico. A minha dúvida é o seguinte, referente aos arquivos
anexos, né, como o PDF de amostra, a imagem de capa, ou até mesmo no caso do e-book, do audiobook, esses arquivos, eles possuem campos para que sejam editados os metadados neles mesmos. Você recomenda estar inserindo metadados em cada um desses arquivos, e o que consta no metadado desses arquivos é indexado e é encontrado pelos motores de busca? Acho que a Si pode responder até melhor que eu essa. Dos Os metadados metadados dentro de um dentro EPUB. de um EPUB Porque vai eu acho que são depender da plataforma, Exatamente. porque ela pode estar Mas assim, disponibilizando isso aberto ou fechado. Se você, por exemplo, colocar o EPUB para a pessoa baixar no seu site, ele vai estar aberto. Não tem nada travando o metadado de não aparecer. Agora, cada mas uma plataforma vai coisa não fazer de um anula jeito. a outra. Uma coisa não anula a outra, e eu acho super útil. Assim, eu faço o e-book e eu coloco os metadados lá. Independente do que tiver na Bookwire, na Metabook, no não sei o que, eu coloco lá também. Exatamente. No arquivo, por exemplo, no arquivo de amostra, eu estou disponibilizando gratuitamente o PDF do primeiro capítulo, colocar os metadados também nesse arquivo que eu estou disponibilizando gratuitamente. Também, exatamente. Os dois caminhos. Porque aí você completa, né? Quem não vai ler dentro do arquivo vai ler através das mídias extras de um. E mesma coisa no EPUB. O EPUB tem a área lá do... Oi, Jesus, eu tô ruim hoje. Tem a área lá de colocar os metadados, que é um arquivo específico só de mapeamento de metadado e o spine do livro e tal, não sei o quê, todo selecionado lá bonitinho, que tem que também coloca os metadados lá, com certeza. Tá? Perfeito. Então, assim, Obrigado, vai para tudo quanto é lado. Gratidão. Obrigada a você. Rose agora. Oi, Rose. Oi. Minha dúvida, eu estou começando agora os cursos aqui da Nesp de diagramação. Estou começando a escrever um livro, está bem no começo. A minha dúvida eu procuro, como escritora independente, uma editora, ou eu procuro metadados para intermediar isso? Eu não entendi esse processo do metadados. Não. Das duas formas. Se você lançou o seu livro independente, você está falando metadados da Metabooks? Isso. Você pode estar na Metabooks lançando independente, sem fazer parte de uma editora, quanto fazendo parte de uma editora. Se a editora já estiver dentro da Metabooks como cliente Metabooks, tá? Agora, se você está lançando sozinha autopublicação, você também pode estar na Metabooks como autora independente. A gente atende editoras de todos os tamanhos, mesmo com um livro, com 10 mil livros, a gente entrega o mesmo serviço, tá? Sim. Deixa eu explicar um pouquinho, Rose, de repente deve ter gente nessa situação. O que acontece? Não é uma questão de procurar uma editora. Imagina que você está com um livro novo e você quer lançar. É óbvio que você tem duas opções, isso não tem nada a ver necessariamente com metadados. Você pode, na verdade, 3, encontrar uma editora que queira publicar seu livro. 2, contratar uma editora especializada em autopublicação que vai fazer o seu livro para você. 3, resolver fazer o seu livro independente, você vai fazer seu livro do jeito que você quer, com aquilo que você sabe. Isso é uma coisa. Metadado é válido e necessário para as 3 situações. Quando você está com uma editora que está contratando, que está interessada em publicar seu livro, espera-se. Vou cantar aquela musiquinha do Aladim, no mundo ideal, que a editora tome conta dos metadados. A segunda opção, né, você contratou uma empresa para fazer uma autopublicação do seu livro,
vai depender muito do tipo de contrato que ele tem, que você assinou com eles, quando você contratou eles. Eles estão responsáveis pelo metadado? Aonde ele vai disponibilizar aqueles livros? Vai ser POD? Eles vão entregar uma pilha de livro na sua casa e é isso que eles fizeram? E aí você vai ter que vender? Aí o metadado fica com você. Na autopublicação, o metadado fica com você, assim como toda a produção do livro. Tá? Perfeito, entendi. Mas alguém quer saber alguma coisa? Aí, Lúcia está perguntando. Posso de novo? Eu tenho uma dúvida, você citou a lista da Amazon, né? Aí eu fico pensando assim, qual que é a vantagem e desvantagem das duas coisas? Uma, você colocar numa categoria principal importante, mesmo que ela tenha muitos concorrentes, mas é aquela lá que é a categoria certa para o teu livro, ou você fazer uma categoria meio obscura só para dizer que é mais vendido? Não tem essa prática também? O que você pondera aí que seria melhor? Não é. Eu sempre parto do princípio de que a gente tem que indicar exatamente qual que é o contexto. Porque muitas vezes é melhor você estar num posicionamento, numa prateleira que está completamente ligado ao conteúdo do seu livro, do que depois você se perder em alguma outra. Já vi casos assim acontecerem, entendeu? E, assim, independente daquela grande lista, todas as outras classificações, todas as outras palavras-chave, tudo aquilo vai compensando tudo isso. Você me entende? Assim, isso vai virando um grande aglomerado de recomendações em cima do seu livro. Então, aquilo vai ganhando vai escalando cada vez mais, conforme você vai ganhando histórico de busca, histórico de visualização daquela categoria, entende? Então, isso vai trazendo o ápice cada vez maior para o livro. Então, minha recomendação sempre indique o conteúdo exato do seu livro na categorização, brinque muito com palavras-chave, porque tudo isso uma hora vai fazer sentido. Demora um pouquinho, porque tudo isso é uma construção, tá? Então, os tais dos robozinhos aí, eles levam um tempinho para entender todo esse conteúdo. Mas uma hora vai, e uma hora você vai ver que vai ficar uma coerência muito interessante, tá? Oi, mais alguém, gente? Mais mãozinhas? Mais mãozinhas ou mais microfones ligados? Você vai mandar o documento para eles depois? Sim. Posso mandar, posso. Se você me mandar, eu posso gerar Eu e mandar mando. para todo mundo. Eu mando e fiquem à PDF, vontade de tirar dúvidas posteriores, tá bom? tá ótimo. Pessoal, eu quero fazer assim uma ode aqui, falando que é super importante mesmo essa coisa do metadado, tá? Agora eu acabei de estar com um problema também num dos livros da gente. O que aconteceu? A gente mandou o livro para o Bookwire, eles fizeram o upload na Amazon com os metadados dele. Por algum motivo misterioso, quando a gente levou os livros para a Catavento, que é a distribuidora, e a distribuidora usa a MetaBooks, os dados estão tudo truncados, não estão, uma coisa não está entendendo que é a outra. Aí eu estou lá tentando fazer uma cariação entre as partes para descobrir onde é que está dando truncado. Né? Então, aparece o mesmo livro com o mesmo ISBN, 2 vezes na Amazon, um com foto, outro sem foto, um com isso, outro com aquilo, um com a descrição, outro com a outra. Zoou tudo. Depois então, você me chama para eu te ajudar. Valeu. Aí é o tipo de coisa que a gente tem que entender como funciona aí trabalhando, principalmente Sim. quando a gente está com uma situação em 2 níveis, né? A gente tem livros impressos distribuídos por uma distribuidora, a gente tem livros em POD que podem ser comprados pela Amazon. Ah, mas eu quero manter com os lojas dois. Diferentes. Com lojas diferentes, por quê? Quero manter os dois, porque a Bookwire vai vender o meu livro, e é um livro em inglês, né? Vai poder vender o livro na Suécia, a Catavento não chega lá, né? A Catavento é uma distribuidora nacional.
Então, isso tudo é super importante. E, às vezes, mesmo quando a gente está super confiando em duas empresas super confiáveis, a gente tem que fazer uma busca, escrever o título do livro lá para ver o que está acontecendo. Senão a gente Exatamente. não entende, não rola, né? Não descobre que está tendo um problema, porque é um cruzamento de dados doido mesmo. Né? Então, É isso mesmo. tudo a gente tem que ir olhando, vendo, analisando, e é super importante, né? Ainda mais agora com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial às vezes pega uns metadados e faz umas bagunças do caramba. Inteligência artificial é muito baseada em metadado. É metadado de página de internet, não é de livro, mas está lá. Outro dia eu estava procurando um post que eu fiz há 5, 6 anos atrás no site do Nesp e procurei no Google. Eu sabia qual era o título do post do blog. Eu escrevi o título do post do blog. Apareceu na inteligência artificial do Gemini que a Fernanda Aman, que é uma professora da gente e está no site da gente como colaboradora, tinha escrito post e tinha Meu sido a Deus. jurada do Jabuti e tinha não sei o que lá. Eu mandei um print e fui zoar com a cara dela. Olha, Fernandinha, você agora é jurada ela é escritora. Você agora é jurada de projeto gráfico do Jabuti. Mega alucinado. Total, sim, nada a ver uma coisa com a outra. E isso é o quê? Ele pegou metadados que a gente vai colocando no site, cruzou as informações e cruzou errado. O problema da inteligência artificial do Google eu não consigo resolver, não, mas o problema de metadados de livro nós Eu conserta, né, consigo. Cris? E é por aí, assim, a gente pensar nisso tudo e ir organizando, certo, galera? Que também é aquela coisa da fake news, dos dados falsos, né? E isso tudo tem a ver também com. Tem que Às vezes a acompanhar, tem gente. que revisar, não dá para Pois confiar, é. não. Tem que usar Fez lá, sim. fez lá uma entrada de metadados, aí apertou o duplicar, aí foi alterando por cima, e aí esqueceu de alterar uma coisa, daqui a pouco o seu livro sobre o True Crime está lá na página de culinária. Exatamente. Né? Então, assim, Com tem que preço testar, errado. tem que olhar, tem que se dedicar. Dá Então, trabalho, pessoal, mas compensa. obrigada Obrigada, pela querido. presença de todo mundo, Prazer, valeu. viu? E a gente vai conversando, tá Boa ok? sorte a todos aí nas suas jornadas. Cris, como Boa sempre, noite, muito, muito gente. obrigada. Obrigada, Galera, vai sim. lá, dá uma olhada nos próximos eventos e beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Beijão, gente. Tchau. Tchau.